Bora então falar desse divã? E aí é interessante pensarmos nessa questão do divã quando o Lacan ele vai propor a gente pensar o divã a partir desse termo, que é o leito. Então, não à toa, coloquei ali para a gente falar sobre hoje esse assunto do divã. Que leito é esse? Para que que ele serve? Como que a gente usa ele? E estamos aí, beirando 2025, e muita gente fazendo atendimento online, com suas clínicas praticamente 100% online. E como é que se beneficia disso? Só que não tem como a gente compreender essa parte sem a gente trazer um pouco teoricamente. E o que eu vou trazer são alguns recortes. E aí eu convido vocês, se vocês tiverem o desejo de estarem estudando sobre isso, que vocês se aprofundem nesse tema, tá? Que é extremamente interessante. Bom, o analista, ele vai trabalhar com uma voz, com os ouvidos dispostos a escutar essa voz. E o recurso deste analista ultrapassa isso que pertence ao campo biológico. Então, ele não vai utilizar apenas dos seus ouvidos, do seu corpo. O analista ele também paga com o corpo, estando ali toda semana, o dia inteiro, com inúmeros pacientes, escutando muitos significantes. Então, não se trata apenas da parte biológica, mas passa pela premissa da cadeia do significante, que representa o sujeito para outros significantes. E toca nesse elemento que é a voz. E essa voz, ela quebra o sentido de uma fala. Ela foge a este sentido, que muitas vezes o sentido ele vem tentando tamponar alguma coisa. E muitas vezes é algo dessa voz. E aí o Freud, ele começa a perceber que há uma voz que não sai quando ele está lá lidando com as histéricas. Ele percebe que existe alguma coisa no corpo que é essa voz que não sai. E ele se deparou, então, com a paralisia e com inúmeros outros fenômenos do corpo. E então ele começa a estar escutando essas histéricas, inicialmente. Algo deste corpo biológico vem tamponando essa voz. E isso que o corpo ele apresenta, é possível falar dele. E o corpo, ele convoca essa voz. E fazer essa passagem ao divã tem algo deste corpo também. E aí, de alguma maneira, isso que está no corpo vem dando algum sentido. Porque o sentido é aquela coisa imaginária que temos inúmeras certezas e a gente não quer abrir mão delas, quer continuar gozando em cima daquele mesmo significante. Não tem problema o gozo. Não tem, porque a função deste analista não é com que ele elimine gozo. Muito pelo contrário, ele vai investigar o modo como aquele sujeito goza sobre o seu sintoma. Então, até para que uma análise ela possa existir, alguém tem que estar falando. E aí a gente encontra na nossa clínica inúmeros casos de pessoas que têm muita dificuldade para estar falando e para atribuir alguma palavra, para deixar essa palavra sair. E a gente vai escutar o quê? Muitas vezes, algo do corpo biológico. É uma dor de cabeça? É algum problema intestinal? É algum outro problema que muitas vezes pode acabar levando este a procurar uma análise. Não começa falando sobre isso, mas vai atribuindo palavras sobre isso. E o analista ele vai operar justamente nessas demarcações
subjetiva. A maneira como este sujeito está diante deste grande outro. Ele demarca o modo como aquele paciente reage, se posiciona diante das cenas que ele traz. E aí é muito curioso pensarmos que muitos mantêm essa voz retida, tanto quanto o bebê mantém suas fezes retidas e não entrega à mãe. E não à toa, isso também, de algum modo, está ligado com o dinheiro na análise, que é mais um calcanharzinho do analista em lidar com o dinheiro na clínica. Então, quando este mantém tudo retido, fica complicado uma análise funcionar. Porém, contudo, entretanto, todavia, é possível. Com alguns, ela vai caminhar de uma maneira, com outros, ela vai seguir por um outro caminho. E entende-se que a análise, ela é essa coisa um tanto quanto milagrosa, e que o analista, ele elabora inúmeros efeitos, e que ele faz coisas extraordinárias. Quando também o contrário não é deixar de ser analista. Quando muitas vezes você escuta algum paciente e você fica ali com ele, nomeando pequenas coisas. Não há grandes descobertas. E isso é um tanto quanto angustiante para o analista que tem um ideal de clínica e quer que a sua clínica seja de determinada maneira, que os pacientes estejam todos caminhando, estejam super bem e por aí vai. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa problematizar. E a voz, ela é uma coisa que ela tanto fere quando solta, quanto acaricia. E aí, muitas vezes, quando eu estou dando supervisão clínica, acontece também, diga alguns supervisionandos reclamarem que o paciente não fala. Ele não fala. E aí, o que tem em contrapartida disso? Manejo da relação transferencial. E uma análise, para ela caminhar, ela precisa que alguém fale. E se não está falando, de fato, não tem como a gente pensar em uma análise. Precisa falar. Por que não está falando? Tem como investigar isso. Não simplesmente mandar o paciente embora. Ah, você não quer falar? Então tá, tchau. Nos vemos. Quando você tiver o que falar, você volta. Tem paciente que acaba sendo necessário isso? Tem também, tá? Também tem. Mas é aquele grande, aquela grande questão, é o caso a caso, né? E este sujeito, ele está possuído por uma voz que pode o abandonar a qualquer momento, não ao contrário. É o quanto estamos incluídos no desejo deste grande outro. Falar deste grande outro, dessa voz, é, de alguma maneira, encontrar furos deste grande outro. E um caminhar de análise tende, em um de seus efeitos, fazer com que o grande outro seja visto como um pequeno outro, como um semelhante. Para muitas pessoas, isso pode ser um tanto quanto devastador. Aquele ser extremamente potente estando como um pequeno outro, como um semelhante. Isso é trincar profundamente o narcisismo. Por isso que uma análise, ela ocorre devagarzinho. Ela precisa ser devagarzinho. Porque aquilo que eu tenho, e que mesmo que eu vá toda semana e eu me queixe sobre aquilo, é o que eu sou. Se tirar isso de mim, quem sou eu? O teu paciente que vai toda semana e ele se queixa das mesmas coisas,
Ele vive sem isso? Ele existe sem isso? Então, o analista não tem que ter pressa para ele fazer escuta clínica. A pressa atrapalha imensamente um tratamento. Atrapalha muito. Principalmente que essa pressa está ligada à nossa neurose. A nossa neurose deste analista que também precisa estar em sua análise. Porque às vezes ele quer ver resultado. E isso é uma coisa um tanto quanto mercadológica. Você precisa ver resultado. E que resultado seria esse? O paciente super bem, vindo toda a sessão dizendo de inúmeras conquistas, descobertas. Então, tudo isso é um tanto quanto polêmico também. A função do analista não está nisso, mas na ética do desejo diante daquele sujeito que fala sobre si. E não à toa, para quem tem um pouco mais de intimidade com o grafo do desejo, o Lacan ele vai colocar na linha da sugestão, onde tem o sintoma e o grande outro, a palavra voz. Então, isso é um tema bastante interessante para quem quer estar se aprofundando um pouco mais. Tem o grafo e também tem um livrinho Delícia, que é este aqui, ó. Se alguém tiver interesse em estudar sobre, esse livro é muito bom. A voz e suas incidências na constituição subjetiva e na clínica psicanalítica, do Ferreira, Severina Silvia Ferreira. E a gente escuta, né, aquele ditado de que a vida é um sopro. A voz é um sopro. Então, poderíamos dizer que a vida é uma voz. Logo, este grande outro. E o que é que cada paciente de vocês, eles estão fazendo com essa voz? De que maneira que eles usam essa voz? Este significante, este grande outro. Pensem nisso enquanto um significante. E é interessante como a voz ela é fascinante, porque quando uma criança aprende a falar, ele que opera alguma função com essa criança, de mãe ou de pai, ficam extremamente fascinados. E aí a criança chegou num nível que é tagarela, a mãe e o pai não aguentam mais e quer que ela fique um pouco mais quieta. Então, este grande outro quer o quê de mim? Ora era de uma forma, agora não é mais. Antes eu podia fazer cocô e xixizinho na fralda, agora tem um tal de redutor de assento. Como assim? Antes eu podia fazer algumas porquicezinhas na mesa, que era engraçadinho. Agora é feio. Antes eu podia me comportar de uma maneira, agora eu não posso mais. Ora este grande outro me quer, ora ele não me quer. E isso é angustiante. Como assim? Você não me quer o tempo todo? A função de um terceiro vem furando a relação dual. Essa relação especular. A entrada no divã provoca esse corte especular do olhar. Então, ele tem uma função, o divã. E aí, tem um autor chamado Malinska, que inclusive é deste livro, ele vai dizer o seguinte: a voz, enquanto presença sonora, está em cena na sedução das entrevistas preliminares, por exemplo. Contudo, essa mesma voz silencia quando, no divã, algo da sexualidade desperta e faz despontar a voz como objeto lá. Quando a sexualidade entra em cena na análise, a voz, enquanto som, silencia para surgir a voz enquanto objeto lá. E é causa de desejo. E o analista ele vai operar por aí também. A função dele vai ser esta,
causadora de desejo. A ética do desejo. Aí temos o seminário 7, extremamente sensacional para a gente poder pensar isso. E aí, a gente pode pensar no uso deste leito quando algumas coisas não forem mais negadas. Isso que é da alteridade deste que fala toda semana para vocês. Ele não nega mais algo desta sexualidade, ele não nega mais a sua castração. Pode-se cogitar o uso do divã. Ah, ele não nega, ele está resolvido. Não, muito pelo contrário. Mas ele está avisado daquilo que falta a ele. E por estar avisado sobre aquilo que falta a ele, ele também está avisado sobre aquilo que falta ao grande outro. E foi, de alguma maneira, suportada. E aí eu quero trazer o Lacan do Seminário 23 para a gente pensar também o divã. Não é isso que nos demonstra a chamada clínica, que é um outro uso do leito? De todo modo, é quando vemos os seres no leito, e não somente nos leitos de hospital, que podemos ter uma ideia do que é essa famosa relação. Essa relação se liga, é o caso de dizê-lo, por um laço estreito ao sintoma, com TH. E, de fato, o que resulta de tudo que escuta a partir de outro leito. O famoso divã, onde há tempos me falam isso. E aí a gente pode pensar neste uso do leito fazendo um link com aquilo que está nos escritos em um texto chamado a Carta Roubada. Não sei se vocês já leram, recomendo muito esta leitura. E é bastante interessante porque, em alguma medida, como nessa carta roubada, a rainha, que é uma figura máxima, recebe esta carta, mas ela é posta em maus lençóis quando ela recebe essa carta, e tem essa carta roubada, porque ali, se cair em mãos erradas, algum segredo é revelado e a imagem desta rainha está prejudicada. Então, o que o analista faz é convidar este analisando a dizer sobre a sua rainha, sobre o seu rei, e isso que o põe em maus lençóis e que fere o narcisismo. Quando é possível dizer deste grande outro, a partir deste lugar de que há furo e que esta castração ela não está negada, este grande outro tende a perder um pouco toda a sua influência. Então, analisando, deixou de ser objeto. Não, não é isso. Ora, estamos alienados, ora, em uma separação. Ora, estamos com aquele grande outro extremamente potente, feroz, ora ele se apazigua. Então, não é porque a gente utiliza o divã que este paciente não é mais objeto. Ele ainda é objeto. É quando é possível este paciente dizer em o que há para além desta tamanha importância, deste grande outro, deste significante, desta voz. É quando ele pensa e revê que surge algum efeito nesta palavra que é lançada, alguma coisa cai. Quando o sujeito fala, as coisas se modificam. É por saber que elas se modificam que muitos não falam. Preferem ficar quietos. Porque alguma coisa pode acontecer. E como não há certeza do que vai acontecer,
é melhor ficar quieto para algum. E aí temos no seminário 8 o Lacan dizendo sobre esta cena analítica, que mesmo macia não é nada menos que um leito de amor. E isso devido ao fato de que, apesar de todos os esforços feitos para reduzi-la ao denominador comum da situação, com toda a ressonância que podemos dar a este termo familiar, não é uma situação senão por vir. Uma situação senão por vir. Como eu dizia há pouco, é a situação mais falsa possível. E é interessante pensarmos nessa situação que está por vir, que é algo do depois. Os efeitos dessa palavra lançada, tanto do analisando diante da sua demanda, quanto deste analista na sua investigação, o efeito está por vir. Quando o analista pergunta alguma coisa para o analisando, a gente não sabe o que ele vai responder. Quando o analista questiona algo, corta de alguma maneira, encerra aquela sessão, ele está apostando em algum efeito. Mas não é algo previsível. Não tem como saber o que é e nem tampouco se é algo provisório ou permanente o efeito do corte. E aí o Lacan vai dizer, é a situação mais falsa possível. Então, o Lacan, ao mesmo tempo, ele faz esse certo esforço de que o analista o estude utilizando de um simbólico. Porque se o analista está com a sua certeza absoluta, não há como escutar. E ele vai estar ocupando uma posição de fazer com que aquele paciente seja objeto. E objeto não fala. E fala é sujeito. Objeto não fala. Então, por isso que o analista é aquele que não sabe nada e que não sugestiona para que o outro fale. Ali é um espaço para que ele fale. Tem analista que adora ficar entregando aquela palavrinha do dia, aquele, aquele ensinamento, aquela, aquela sabedoria, achando que isso vai causar um efeito. Mas, via de regra, isso acaba sendo usado por alguns analistas em um momento onde o paciente diz alguma coisa e desperta uma angústia do analista. Então, a gente manda o paciente rezar, a gente manda o paciente fazer um treininho diferente, a gente fala para ele sair sozinho, tomar um café, fazer novas amizades. É algo da angústia deste analista. Então, sustentar este percurso de acompanhar uma outra pessoa, essa outra pessoa se desvestindo das suas certezas, deixando cair imaginário, deixando cair grande outro, tirando este grande outro deste estatuto e colocando para um semelhante, é preciso muito chão, é preciso muita paciência, é preciso que este analista, quando está na sua análise, tenha deixado cair muita voz também, muita palavra, muito significante, para sustentar algumas escutas. Então, significa que o analista consegue escutar tudo. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não precisa também. Porque senão ali a gente estabelece uma relação de objeto de gozo. É muito comum a gente escutar, por exemplo, que a gente, né, quando você vai levar um caso para alguma supervisão clínica, eu já levei casos, inúmeros casos para supervisão clínica, eu já escutei isso muitas vezes, e eu sempre fui muito franca. E quando eu coloco um grupo de estudo, é justamente para que esse furo, essa coisa, fique um tanto escancarada desta função do analista, que é bem árdua. E em supervisão clínica, quando isso, que é árduo, fica escancarado,
É muito comum a gente escutar o quê? Resolve isso na tua análise. Mas tem paciente que a gente não dá conta de escutar. Tem casos clínicos que aqui, ó, significante com significante, que é insustentável conduzir aquele caso, porque em prol de eu preciso resolver isso na minha análise. Primeiro que eu não estou com interesse nenhum em ir para minha análise, para eu ficar me torturando, e tampouco causar isso com o paciente. Então, que história é essa que você precisa resolver tudo? Encaminha. Mas eu dependo da clínica. A clínica é o meu ganha-pão. Repare que é o paciente que vai acabar faltando, que vai te dar um calor. Você está segurando ele para quê? Então, essa função é topar perder. Ah, então perde-se tudo. Não, também não. A gente não precisa sair de um extremo ao outro. Mas entrar nessa função, estando mais avisado deste lugar, de qual é o perrenguezinho, nada chique deste lugar, faz com que a poltroninha que a gente senta fique menos devastadora. E é óbvio, né? Encontrar espaços onde vocês conseguem pôr palavras, onde vocês conseguem verbalizar, onde vocês conseguem compartilhar com os pares, o quanto isso aí é lasqueira. Um supervisor clínico que vocês conseguem estar abertos a isso. Olha, quando eu dou supervisão clínica, eu sempre mando um certo roteirinho, assim, para que a pessoa possa escrever aquele caso, para ela poder apresentar. E é sempre interessante saber como é que está escutar aquele paciente, justamente para um manejo dessa relação transferencial. Se é possível fazer um contorno ou se não. Se é, às vezes, alguma coisinha que você mexe aqui, ajusta aqui, pensa aqui, estuda ali. Ou se é um negócio assim, vixe, se eu ver essa pessoa mais uma vez, não dou conta. Eu tive uma, eu lembro dela certinho, assim. Ela trouxe o caso, primeira coisa que ela trouxe. Eu rezo toda semana, se essa pessoa faltar. Falte você, encaminha. Deixe a sua falta encaminhar. Olha que tortura. Toda semana, de tão insuportável que era, isso vira uma relação abusiva. É um objeto de gozo. E é extremamente ético e profissional você se lembrar que existem outros trilhões de analistas por aí. E que vai ter um, glória ao Senhor, que vai sustentar e escutar aquele ser. Sem ser você. A gente pode se poupar de ser tudo. E aí a gente cai nessa de que a clínica tem um ideal, ela tem um modelo a ser seguido. Você não pode encaminhar, você precisa aguentar, você precisa fazer isso, você precisa fazer um corte de sessão para caso de congresso, assim. Você apresentar o caso e ele ser um negócio deslumbrante. Olha o que eu consegui fazer com este caso. Isso aí é um caos. Isso aí é um caos. A clínica não é feita disso. A clínica do dia a dia, ela é bem difícil. Não é simples, mas ela tem os seus contornos, porque ela não precisa ser só angústia, ela não precisa ser só um peso, né? E veja o quanto o divã é você sair de uma posição para outra, e isso requer uma certa intimidade. Você vai se deitar para alguém. É o seu corpo em uma outra posição.
e que você não sabe o que vai acontecer saindo da poltrona, simbolicamente, e indo para o divã. Então, às vezes, é comum que alguns pacientes comentem que é estranho. E aí vale o analista escutar isso que causou estranheza. Porque, novamente, uma vez para o divã, para sempre no divã, se o paciente quiser voltar, se estiver insuportável para ele, se de repente ele já está no divã, mas ele chega naquela sessão e ele diz: preciso te ver. Não, não vai. A câmera vai ficar desligada. Eu acho que é liga a câmera. Veja como a gente precisa do especular também. É insuportável você só estar numa posição que você não sabe o que está fazendo. Precisamos também de um imagináriozinho de vez em quando. Não dá. Equívocos na hora de mandar o paciente para o divã. Pressa. A pressa. O paciente foi 3 meses e você já quer enfiar ele lá. Com que intenção? Qual é a necessidade do analista ter o divã? Primeiro que o Freud usou para ele poder dar uma certa descansada, né? Que o carinha ali escutava o dia todo e ele falou: "Eu não aguento mais olhar para a cara desse povo." E ele falou: "Deita aqui, minha senhora, acorda daqui." E ele percebeu que alguma coisa aconteceu. E aí isso começou a ser pensado, a ser elaborado, a ser construído. Então, o analista, ele só é analista se ele tem um divã? Não. Aí a gente se forma em psicologia e quer ir para a psicanálise. Você tem que ter um consultório físico, tem que comprar um divã, tem que lá, entendeu? Para você ser analista. O analista se forma. O analista, ele se autoriza por si e por uns outros. São as indicações, é ele dando a cara a tapa, fazendo transmissão, ofertando supervisão clínica, é indo por aí dizendo, então, trabalho com a psicanálise. E aí o divã, às vezes, ele é visto como essa obra sagrada, intocável também, que apenas os puros de coração se deitarão nele. Alguém extremamente sagaz, que milagrosamente entendeu algo que mais nenhum outro ser dessa face da Terra entendeu. Então, o divã ele acaba sendo aquela coisa um tanto quanto de um fetiche. Eu vou te colocar ali no momento exato, eu que vou colocar você ali. Primeiro que isso é um ato analítico, tem função de corte do olhar, dessa função especular, dessa relação dual, que os analistas se confundem e envolvem o seu narcisismo ali. Aí, ou usam o divã à torto e à direito, ou não usam o divã e mantêm ele como uma coisa sagrada. Ninguém deita aqui, não. E comigo, não. Quando muitas vezes você coloca aquele sujeito no divã e muda algumas coisas. O efeito é o, né? Então, pensando, né, nesta posição, é preciso pensarmos que há um corte ali. E o Lacan, ele vai dizer o seguinte: no nível escópico, não estamos mais no nível do pedido, mas do desejo.
do desejo do grandioso. É o mesmo no nível da pulsão invocadora, que é a mais próxima da experiência do inconsciente. Ele vai dizer isso no seminário 11. Então, olha que coisa interessante. No nível escópico, não estamos mais no nível do pedido, mas do desejo. Quando a gente corta isso, é possível falar de um outro lugar. Porque o paciente, ele vai, toda santa semana, fazer um pedido para o analista, que é: conserte o meu modo de gozo. Me deixe continuar com as coisas do jeito que estão. Não quero saber de mais, não. Só me dá aí alguma coisa para eu continuar fazendo o que eu faço. Porque em algum momento a coisa falhou, a coisa furou, eu tamponei, mas não dá para eu ficar entrando em contato com esse furo. E aí, muitos vão toda semana também pedindo que, que o analista entregue este objeto que falta para a sua fantasia e que complete aquilo. Mas o analista não tem para ele oferecer. Então, você vai falar isso na primeira sessão para o paciente? Vai não. É o famoso, segura com uma mão, sacode com a outra. Eu vim aqui porque eu acho que você vai resolver aqui os meus problemas. Eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você, não sei o que, não sei o quê. Eu estou procurando esse espaço porque eu acredito que aqui eu vou ter, sei lá, autoconhecimento. Você vai ficar explicando para a pessoa. Não, minha querida, aqui você não vai ter autoconhecimento. Essa pessoa não volta mais, você vai morrer de fome. Não dá. Escuta aquilo. Sustenta esse lugar, que é posto como alguém que tem saber. Mas é o analista que tem que estar advertido de que ele é suposto, para ele poder conduzir cada tratamento. Ele vai conduzir o tratamento, ele não vai conduzir as escolhas daquele paciente, pelo amor do santo Deus, amém. Ele não vai ocupar uma linha da sugestão, pensando no gráfico. Ele vai ocupar uma linha de transferência, está a partir da falta. Por isso que a transferência, ela exige deste analista, de tempos em tempos, do seu manejo. O paciente falta, não para, tem que falar com ele de novo, tem que cobrar. É chato, né? É chato. Isso é um tanto quanto desgastante, né? E a clínica, às vezes, não parece que a bruxa tá solta. Menina do céu, às vezes a semana, todo mundo desmarcando. E aí o dinheiro não entra. Eita, que desespero. Então, não tem problema o analista ter um outro trabalho, se isso for deixar ele mais confortável. Ai, mas meio período eu faço isso. Não tem problema, não. Você não vai deixar de ser analista porque você tem 300 trabalhos, não, né? E aí o Lacan vai dizer uma outra coisa ainda no seminário 11 sobre o divã, que esse olhar do outro é como se fosse um sou fotografado. Então, como é que fica isso do divã? Então, veja como é possível ter inúmeros efeitos colocando este paciente no divã. Mas não é para vocês saírem daqui amanhã e até o Natal, encerrar todo mundo com o divã. É preciso pensar o caso a caso em supervisão. E aí é uma outra coisa assustadora, é essas coisas que a gente encontra por aí, de tratamentos que fazem esse negócio de desbloqueio do inconsciente. Passa este tratamento, desbloqueia o seu inconsciente, a psicanálise ela vai acessar o inconsciente. Deus me livre. Se ficar acessando demais o meu inconsciente, eu saio desencadeado por aí. Não tem condição. Não tem como.
O inconsciente ele vai se manifestando. Mas isso de o analista fazer esses showzinhos, isso aí é extremamente selvagem, né? Propor qualquer tratamento, assim. O Lacan ele vai dizer uma coisa nos escritos que é a seguinte: uma visão mais dialética da experiência, diremos que a análise consiste precisamente em distinguir a pessoa deitada no divã analítico daquela que fala. Isso aí é uma outra delicinha que ele vai colocar. Então, quando estamos na nossa análise, quem fala? As palavras que a gente deixa cair, elas são de quem? Como é que eu sei que elas são minhas? Ou que ela é deste grande ovo? Vocês já tinham parado de pensar nisso aí? Como é que eu sei? Aquilo que eu digo, aquilo que eu sei sobre mim, eu sei a partir de qual posição? Aquilo que eu escolho, aquilo, qualquer coisa que eu vá decidir fazer, será que não tem algum significante em jogo? Qual é o significante que você topa falar dele, que é possível, e qual que não é? Então, a entrada em análise, ela é marcada por este ato, para que este analisando possa pensar nessas questões também. Mas a análise já estava acontecendo na poltroninha. Não é uma mágica. Deitou no divã, entrou em análise. São pequenos cortes, pequenos efeitos que levam a essa passagem ao divã. E é uma coisa que vai sendo construída quando ainda está usando dessa função escópica, dessa relação especular. Já está ali. Então, o divã é este ato. É esse convite onde este corte do olhar e do especular, ele vai para o seu par de orelhas, que vai escutar um par de significantes. Então, esse par que permite uma cadeia discursiva, uma fala com implicações, com os ouvidos atentos, que é possível dispensar esse especular, é quando há um simbólico mais ativo. E esse par de significante é aquilo que vai permitir com que o sujeito associe. Quando faz links e ele pensa sobre, quando ele percebe que, diante desta queixa, ele faz uma questão e ele quer investigar o que é isso. Viva! E a posição do analista, o Lacan vai dizer isso também. Eu a articulo da seguinte forma. Digo que ela é feita substancialmente do objeto A, na articulação que faço do que é a estrutura do discurso, na medida em que ela nos interessa e, digamos, na medida em que é tomada no nível radical, em que importa para o discurso analítico, essa posição é substancialmente a do objeto A, que é esse causador de desejo. Na medida em que esse objeto A designa precisamente o que, dos efeitos do discurso, se apresenta como mais opaco, há muitíssimo tempo desconhecido e, no entanto, essencial. Trata-se do efeito de discurso, que é o efeito de rechaço. E esse rechaço é da onde, em que? É neste objeto que foi eleito como aquele que vai completar essa fantasia. Toda fantasia é uma fantasia de completude que a gente vai eleger um objeto.
Então, quando o analista é aquele que vai rechaçar o objeto, não vai rechaçar o paciente, ele vai rechaçar o objeto que ele escolheu, o significante. Para estar investigando aquele significante e para entender de onde é que ele vem, como é que ele foi construído, como é que ele foi escolhido. Por que esse não outro? Por que o abandono? Por que ele e não outro? Por que este lugar, esta função, essa posição e não outra? Por que sempre ficar quieta? Por que sempre abrir mão? Por que sempre a única? Por quê? Como que isso aconteceu? Então, veja, o divã também é para galerinha que tá com a vidinha ruim. Não é para o povo que está bem resolvido. Mas é para aqueles que sabem que não tem como resolver, mas tem como fazer novas negociações, novos acordos e outros contornos diante da queixa. Fala, Fábio. Seria, o divã seria para quem já está, quando a gente diz em análise, que já está falando de si bastante, já está fazendo, tendo bastante insights, seria esse o momento? O que que você acha? Eu acho que sim. Outra coisa que eu queria saber também era sobre as estruturas clínicas, né? O obsessivo no divã, por exemplo. Hum, Creio que que seja um pouco mais difícil, mais complicado. Queria ouvir um pouco também sobre isso. tá. O divã é justamente para esses que estão avisados de que vai ter que fazer novos acordos e que você pode fazer novos acordos. E você pode escolher outra coisa. Que assim como você escolheu entrar, você escolhe sair. Mas significa que ele vai sair? Não. Uma análise não tem este intuito. E o Lacan vai deixar isso muito bem claro. O analista não é aquele que deseja o bem para o paciente, porque não tem efeito nenhum. Então, significa que o analista ele vai desejar o mal? Não, ele vai desejar que o paciente fale. E com isso, a gente não sabe o que vai acontecer. Não tem como esperar que uma mulher, quando identifica que ela está em um relacionamento abusivo, que ela largue aquilo. Mas essa mulher, ela pode estar no divã, avisada de que é isso aí. Ela pode ainda estar com esse mesmo relacionamento, mas ela vê este grande outro de uma outra forma. E mesmo vendo este grande outro de uma outra forma, não significa que estamos libertos dele. Porque ainda tem resquícios, ainda tem restinhos, a qual a gente não abre mão. Então, o divã não é para aqueles que superaram, mas aqueles que eles superaram no sentido de ter resolvido, mas aqueles que estão tentando elaborar alguma coisa, estão querendo saber de alguma coisa. E para isso precisa falar, sim, muito sobre si. É quando ele sai um pouco deste lugar e se responsabiliza por aquilo que ele faz. Mas não em um sentido punitivo, mas em um sentido se a vida tá meio ruim mesmo. A gente escolheu aqui algumas coisas. Vamos falar disso aí? É quando ele percebe alguma coisa. Eu faço isso, e aí aqui também. Olha o parzinho de significante. E quando eu faço isso, me lembra muito uma relação X. E aí, esses dias, eu estava fazendo não sei o quê, de repente eu me vi de novo.
Significa que quando vier uma outra cena, ele não vai mais entrar nessa? Não, porque esse lugar alienado é tentador demais. É muito gostosinho também. Então, o divã não é essa coisa um tanto quanto misteriosa, mágica, distante, que são só para aqueles que. Mas é para aquele que não nega também o quanto ele está ferrado. E não à toa o Lacan usa leito. Não é para os curados. É para aqueles que não negam mais, de alguma maneira, vou usar aqui esse termo, a sua doença. Fábio, qual foi a outra coisa que você perguntou? Sobre as estruturas clínicas, né? Que eu falei do obsessivo, mas aí falando, mas aí você começou a falar, e eu pensei na histérica também, né? Dela querer ser vista, dela querer ser amada. Aí eu fiquei, eu falei do obsessivo, eu pensei na histérica também. Uhum. Quando a gente pensa em divã, automaticamente a gente escuta o quê? Não coloquem psicóticos no divã. Como se o divã ele fosse um botão, um sensor, um trem qualquer, que a pessoa deita ali e ela desencadeia alguma coisa. Primeiro que para acontecer algo no consultório, precisa compreender que algo antecedeu. Ah, e o analista perguntou alguma coisa e desencadeou. Mas que varinha é essa? Então, alguma coisa já vinha acontecendo, que diante da presença do analista, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Mas antecedeu alguma coisa. Então, colocar um psicótico no divã, a gente precisa se desfazer um pouco disso, mas, ao mesmo tempo, não há a mesma necessidade com o psicótico pensando em uma neurose. Porque eles estão na cola com este grande outro. Sem este grande outro, o efeito desta ferida, deste corte, que convoca um simbólico, a qual é completamente precário numa psicose, aí a gente tem talvez uma certa consequência, um tanto quanto não desejável. Então, saber sim da estrutura diagnóstica é importante para a condução. E o quanto a gente precisa muito cuidar com uma coisa. Não queiram diagnosticar cedo demais. Não queiram já bater o martelinho. Vocês escutaram 5 minutos? Obsessivo. Tá aqui falando de planilha. É obsessivo. Não. A gente vai escutar a partir do desejo. E às vezes vai precisar de muito tempo. Ontem mesmo, eu estava dando uma supervisão individual. Ela já escuta esse caso clínico tem 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e um pouquinho. E sempre quando ela levava para algum supervisor, obsessivo, obsessivo, obsessivo. E eu escutando o caso, é uma psicose? Tem muitas chances, a chance é muito maior de ser uma psicose do que uma neurose. Então, qual a pressa em diagnosticar? E aí ela estava extremamente frustrada, porque já estava chato o caso. Ela ficava tentando furar e a coisa não, sabe, assim, não funciona. Ela perguntava e o que ela perguntava não fazia sentido. Porque conduzir uma neurose é completamente diferente de você conduzir uma psicose.
Então, não é uma coisa que a gente precisa ter pressa. Semana passada, eu estava em um grupo de estudo, e aí a gente estava falando sobre este lugar, sobre esta função do analista. E eu falei que eu acho que eu deveria iniciar a minha escuta mais daqui a uns anos. A gente inicia a escuta cedo demais. A gente tem sede, a gente tem pressa para começar a escutar imediatamente. A gente sai de uma graduação completamente cru, sem passar por experiência alguma. Estágiozinho de um ano não ajuda muita coisa, não. E aí a gente já quer começar a quê? A trabalhar. Porque a gente confunde necessidade com desejo. Mas a gente precisa trabalhar. Então estejam, pelo menos, apoiados em um tripé. Também não é garantia, porque depende do analista. Como é que ele vai usar esse tripé? Não adianta ele dizer que ele usa o tripé se ele não é ético. Então, o quanto a gente tem pressa de estar escutando e o quanto essa pressa atrapalha a condução. A gente deveria começar a escutar daqui a muitos anos, depois da gente ter se escutado muitos anos. Seria talvez, hipótese, muito menos angustiante ocupar esse lugar. Talvez algumas coisas que a gente se incomode em manejar transferência, por exemplo, ia ser menos irritante se tivéssemos muitos anos ainda para depois começar. Então, a psicanálise não é um trabalho, é uma coisa que você vai pela via de um desejo. Você se escuta, se escuta, se escuta e deseja escutar os outros. Mas a gente vive no mundo que a gente vive, né? No país que a gente vive, onde é o nosso ganha-pão. A gente praticamente bate ponto na nossa própria clínica. A gente não se dá férias. A gente faz do nosso consultório virar um objeto de gozo. Não quer dizer que ele não possa ser. A gente não precisa barrar todo o gozo. Mas o que que a gente está fazendo com o nosso consultório? A gente recebe os pacientes para a gente escutar o quê? A gente tem que estudar muito ainda. A gente precisa escutar muito ainda. E para ocupar esse lugar, precisa de paciência. E a paciência se aconchega um pouco melhor quando a gente tem um aporte teórico também. Isso é outra coisa que precisa de muito tempo. Mas a neurose não tem tempo, porque o boleto vence, a conta de água chega e o filho tem fome. Então, como, diante dessa necessidade, em contrapartida ao desejo, o que que é possível fazer para que você consiga conduzir a sua clínica sem tanta influência dessa neurose, dessa pressa, dessa necessidade? Ah, eu preciso ter um outro emprego. Tenha um outro emprego. Eu preciso atender só segunda, quarta e sexta. É, isso aí, Fábio. Preciso de análise, mais análise. Ah, mas custa. Custa mesmo. Talvez você possa negociar com o seu analista, com o seu supervisor, um outro valor, para que você possa sustentar isso. Não precisa ser também porreta, árduo desse jeito. Porque senão a gente vai cair muitas vezes em uma linha da sugestão e a gente vai sair dizendo o que o paciente tem que fazer e a função da análise. Não é essa. A gente está muito equivocado do que é um analista, de qual é essa função e o que é que a gente faz e como é que a gente faz.
A gente não tem receita. O Lacan, ele não deixou uma listinha, um passo a passo. Mas a teoria dá muitos indícios de o que é um analista, de o que ele faz. Tanto é que ele inicia o seminário 10 dizendo que se você não se angustiou ainda, tem alguma coisa errada. Ele já chega assim, bem amigável. Então, questionar o que é que estamos fazendo com a nossa clínica, façam isso, mas sem chorar pelo leite derramado, de um jeito trágico demais. Mas tem solução, algumas coisas. Tem como mudar a rota, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Aí vamos para a parte que é online, né, o negócio. Como é que a gente convida o paciente para ele ir para o divã? Você percebeu que tem esses parzinhos de significante. A pessoa está implicada, ela... Vejam esse implicada com o sentido de querer saber daquilo que não se sabe e continuar sem saber. E você pode convidar esta pessoa. Ó, semana que vem eu gostaria que mudássemos algumas coisas. É natural que com o caminhar de uma análise, o divã seja apresentado ao analisando. E semana que vem a gente pode, então, desligar as câmeras e ficamos apenas com o áudio. E aí você me conta, quando você estiver assim, se precisar falar disso. Ou o paciente está lá falando alguma coisa que você acha que seria bem interessante se ele falasse isso do divã. O que você acha de me contar essa história do divã, sem as câmeras? Desliga as câmeras. Então, é também um dos jeitos de estar usando no online. Presencial é mais fácil, né? Ô, meu querido, deita aqui um tiquinho, entendeu? É mais simples. Mas o online também é. Não tem grandes mistérios. Ai, mas o paciente questionou o que que é isso. Nananã, nananã. Não se desespere. Não precisa dizer para ele que lá no seminário 11, na página tal, o Lacan falou com o divã. Não precisa dizer não. Ele está um pouco resistente, ele não quer, ele ficou mal, ele não gostou. Volta, né? Vai dizer uma coisa no livro, Quatro mais uma condições de análise, que é o seguinte: o divã é para que o eu se desconheça, para emergir um outro discurso. A utilização do divã é, pois, uma modalidade da regra de abstinência, um não ao gozo pulsional na análise, uma vez que o tratamento analítico deve, o máximo possível, efetuar-se num estado de frustração, de abstinência. Então, Fábio, quando você pergunta para quem é o divã, é para quem topou lidar com a sua decepção narcísica. E para deitar e continuar se decepcionando. Só que decepcionando a partir de um outro ato, sem tantas exigências de que o outro tenha a parte que me falta, ou que eu sou a falta do outro. Inclusive tem no cenário 8 eu acho, se eu não me engano. O Lacan ele vai falar sobre o luto e ele vai dizer que a gente sofre porque eu era a sua falta. Gente, isso é bonito demais. Eu acho isso lindíssimo. Trágico, mas é lindíssimo. Eu era a sua falta. Eu era o objeto.
que faltava para tu. Você morreu para mim. E seja morreu de morte morrida. Seja um morrer onde trincou aquele narcisismo e eu não o vejo mais com essa potência, mas como um semelhante. Eu era só falta, desgranha. Que eu sou agora? Eu completava você, você me completava, a gente ficava nessa merda. Inferno. Mas, que delicinha. Um verdadeiro Deus me livre, mas quem me dera. Isso, Fábio. Seminário 8 da transferência. Muito bom ele. Tem alguns que são um pouco ruinzinhos, assim, mas esse aí é bom. E, e aí eu acho extremamente peculiar isso. Eu era sua falta. Não tem uma decepção maior que essa, não. Eu não sou mais o seu objeto amado. Não amado desse jeito, enquanto este sintoma. Você não tem o que eu preciso e ninguém tem. Eu paro, entre aspas, de fazer tantos pedidos, exigências, e eu formulo uma questão de análise. Eu me decepciono. Pode ver que em relações amorosas, a gente se decepciona. Por que que eu topei, naquele dia tal, fazer isso e isso, e ficar com aquele embuste? Você formula uma questão quando você se decepciona. Então, o divã são para os decepcionados, são para os frustradinhos, aí, é para esse povo que entendeu que a vidinha está meio ruim, mas que pode fazer escolhas, que pode negociar. E aí o Lacan vai dizer uma coisa nos escritos, sobre análise, todo esse rolê que estamos falando. O resto que analista algum há de desprezar, preparado como está para reter tudo o que é da alçada do significante, ainda que nem sempre saiba o que fazer com isso. Então, às vezes, o analista não sabe muito bem o que fazer com aquele significante e tampouco o próprio paciente. Então, o divã é para quem? Não é para os puros de coração, essa coisa santa, aquela pessoa que perdoa tudo. Flexível, querida. É, não. O divã é, portanto, ético. E isso é outra coisa bonita. Vou ler de novo. O divã é, portanto, ético. Ele promove o apagamento do analista do campo da fascinação, no sentido de separar do falo negativado, né, com o objeto A, para que este objeto A apareça. Aí isso está né, 4 mais uma condição de análise. Então, o divã é ético. É ético porque ele recebe aquilo que é da subjetividade de cada sujeito. Ele acolhe este significante que pede discurso. Esse significante que foi sustentado até um ponto e fracassou. O narcisismo fracassou. O que eu recebi do outro de herança, eu usufruí, não serviu para nada, ou para muito pouco. E agora? E o Lacan ele vai trazer mais uma contribuição, que é
E não se encontrou nada melhor do que fazer com que se deitem os que se oferecem à psicanálise. É em posição deitada que o homem faz muitas coisas. O amor, em particular. O amor leva a todo tipo de declarações. Então, essa relação transferencial com o analista, eu dei uma aula sobre isso, está no YouTube, vai inaugurar um outro formato de amor, para além dessas demandas de objeto. E neste amor é possível se declarar e soltar palavras sobre este significante e produzir uma cadeia discursiva. Não é qualquer fala, não é o blá blá blá, mas o analista também escuta o blá blá blá, porque dali a gente pensa algumas coisinhas. No intuito de que o leito não seja o de morte, mas o de um amor possível, um amor que dá para continuar. Se este amor é recusado, ali ele se mortifica, ou o divã é recusado. É preciso escutar deste sujeito que houve ali. Nem todas as vezes o momento foi o mais adequado. Ele pede palavra do que, o que, que aconteceu. O analista comete equívocos também. E é justamente com esses equívocos que alguma coisa o analista aprende de o que é esse lugar de estar fazendo escuta clínica, né? E para encerrar, mais uma do que não. Se a cama é o leito do sono, o divã não é para se ficar deitado no berço esplêndido das regressões a um infantilismo da libido. Se a cama é para dormir e sonhar, o divã é para relatar e despertar. Divã é o termo persa que designa efetivamente um lugar de fala. A sala guarnecida de almofadas em que se reunia o conselho do sultão no Império Otomano. O divã é, em suma, o leito do rio em que passou a minha vida e o meu coração se deixou contar. Muito bonitinho, né? Depois da gente falar um monte de desgraceira, a gente encerra um pouco mais bonitinho. Queria escutar de vocês dúvidas, questionamentos, reclamações. Lembre que o divã é ético e ele escuta qualquer tranqueira. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deu para vocês compreenderem minimamente um pouco sobre isso? Deu? Todo mundo assim? Então tá. Eu achei bem didático e esclarecedor, gostei. Que Gostei bom, muito da aula. que bom. Obrigada, Paulo. E eu quero tirar uma fotinha para postar. Que bom. Me marca, por favor. Sim. Narcisismo agradece. Vai lá, Fábio. Todo mundo fazendo um sorrisão. Tirei. Obrigada. Pessoal que ficou aí até o final, muito obrigada. Estamos na finaleira de 2024. E eu desejo para vocês, em 2025, muita zona de conforto. Se lança aí de querer sair da zona de conforto, você conversa. Eu desejo para mim muita zona de conforto, muita tranquilidade, porque de resto a gente já tem um monte de perrengue. E que vocês tenham boas festas para quem foi aí ao longo deste ano me acompanhando de uma maneira ou de outra, estando ao vivo ou não, né? Muito obrigada, que a gente esteja juntos aí em 2025. E qualquer coisa, vocês têm o meu contato, tem o grupo. Amanhã temos o último encontro do seminário 10, gratuito deste ano. Daremos sequência no que vem. E espero vocês. Um beijo e até mais. Boa noite.